da palavra de Deus, já cantamos louvores, adoramos a presença do nosso Senhor e agora temos uma palavra para receber. Abra seu coração, abra sua mente, peça a ajuda de Deus pelo seu Espírito para que a palavra traga não apenas informação, mas entendimento e formação cristã para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos o dia que o Senhor nos deu hoje, as suas bênçãos, os seus cuidados, as demonstrações de amor para conosco. Lhe agradecemos porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro que se importa particularmente e pessoalmente com cada criatura que é objeto do teu amor. Pai amado, nós lhe pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa mente, o nosso coração. Agora, quando vamos receber a tua bendita palavra, ó Deus, quanto queremos aprender sobre culto para realmente aquilo que oferecemos ao Senhor seja um culto em espírito e em verdade, como definiu e instruiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida de todos que estão ali diante da tela, cultuando e adorando a Deus. Abençoa as suas famílias, abençoa-nos neste instante, neste momento, porque assim oramos lhe pedindo esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abra suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 3 e 5. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 3 e 5. Em cada um, nós vamos ler um verso. Hoje é o nosso sexto estudo sobre o tema que o crente pode crescer através do culto. Quanto mais aprendermos sobre culto, mais o nosso crescimento espiritual e a nossa maturidade cristã se tornará evidente para nós, mas principalmente para a pessoa de Deus. Então é o nosso sexto estudo sobre culto. Teremos mais dois. O do dia 17 e o do dia 24, quando fecharemos essa série de estudos sobre o culto cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Capítulo 5, versículo 42. Acha aí o texto. 5:42 diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Uma das coisas que mais gostaríamos de saber sobre nossos irmãos lá do início do Evangelho, do início do cristianismo, do início da igreja, aqueles irmãos que fizeram parte da primeira igreja em Jerusalém, é como é que eles cultuavam, como é que eles adoravam a Deus. E aí eu quero fazer 5 perguntas. A primeira: quando eles iam cultuar e adorar, onde se reuniam?
pela leitura do texto, no templo e de casa em casa. Isso está claro. Como eram os cultos quando eles se reuniam? Como é que eles montavam a ordem de culto, a liturgia do culto? Será que nós hoje nos sentiríamos confortáveis se nós pudéssemos dar uma espiadinha ou mesmo participar com aqueles irmãos de uma das suas reuniões de culto no templo ou de casa em casa? Como é que nós nos sentiríamos? Nossos cultos hoje seriam parecidos com o deles ou não? E a última pergunta é: será que sentiríamos e teríamos identificação com eles quando juntos estivéssemos cultuando e adorando? Meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, na verdade, nós não temos muitos detalhes sobre o culto da igreja no Novo Testamento, nem sobre como eram os cultos da igreja nos anos depois que os apóstolos partiram, não mais existiam na face da terra, em que os sucessores, as gerações que os sucederam nas igrejas, tiveram eles mesmos que se virarem com a ordem de culto, com a liturgia de culto, enfim, essas coisas todas. Mas hoje nós vamos nos focar sobre como eram os cultos nas casas. Praticamente, nossas únicas informações sobre procedimentos e práticas de culto no Novo Testamento estão em algumas das cartas no Novo Testamento. E a gente encontra, por exemplo, ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o último versículo, o apóstolo Paulo, dizendo assim para os crentes da igreja de Corinto, que o culto, ele deveria ser oferecido a Deus com decência e com ordem. E isso, graças a uma igreja que estava revelando desvios de conduta dos seus membros, individualmente falando e coletivamente, é que nós podemos ter essa informação do apóstolo Paulo de que o culto não pode acontecer em que se cometa exageros, como a igreja de Corinto fez, necessitando, obviamente, a uma admoestação apostólica, uma admoestação da parte do apóstolo Paulo. Então, os desvios da igreja de Corinto levaram Paulo a dizer: vocês aí estão fora de centro, faça-se tudo com decência e com ordem. E aí, meus queridos, através destes conselhos que está em Corinto, na carta aos Romanos e outras cartas, através destes conselhos e advertências, nós descobrimos que o culto era caracterizado por manifestações de dons espirituais que foram enviados para trazer a presença do Senhor Jesus Cristo ressuscitado e glorificado, mas para a expressão visível do seu corpo na terra, que é a igreja. A igreja, no seu culto, praticava, exercitava os dons espirituais. Nós vemos também ainda que cada membro que participava do culto contribuía nas reuniões de culto, não só através de dons espirituais,
mas ofereciam espontaneamente cânticos através de salmos, cânticos através de hinos e até de outros tipos de composições cristãs, que Paulo chamou de cânticos espirituais, como está lá em Colossenses capítulo 3. Mas outra coisa, além de cânticos, também as pessoas percebiam as necessidades umas das outras e se ajudavam. E elas estavam mais próximas, porque o culto na casa, as casas naquela época, casas comuns, não eram muito grandes, então as pessoas se reuniam para cultuar e elas ficavam muito próximas umas das outras e tinham liberdade para compartilhar e confidenciar necessidades pessoais, quando às vezes até nem precisava confidenciar, porque eram perceptíveis estas necessidades. Você lembra, voltando a pensar na igreja de Corinto, que quando se reunia para cultuar, alguns levavam verdadeiros banquetes para os intervalos de culto. E outros que não tinham condição financeira adequada, ficavam simplesmente olhando aqueles irmãos se alimentarem, e enquanto outros não comiam nada. Então, eles se ajudavam mutuamente, eles se admoestavam mutuamente, se exortavam mutuamente, eles oravam uns pelos outros, tudo visando o bem comum da igreja. Não ouvimos falar de dirigentes de reuniões, como pouco ouvimos também falar de que os cultos tivessem uma ordem, começa assim, segue assim, termina assim, uma estrutura de liderança, pois a função destes era mais para presidir sobre o funcionamento espontâneo e dinâmico dos membros do que para agir no lugar dos membros. As coisas tinham espontaneidade. Provavelmente um irmão levantava o dedo e dizia: escuta, eu posso cantar uma música, outro, eu posso orar, eu quero orar. Outro dizia: olha, eu trouxe algumas cestas básicas para serem distribuídos, eu posso distribuir. Enfim, tudo era na base da espontaneidade, visando sempre o bem comum de todos os membros. A igreja do Novo Testamento estava também firmada sobre o que hoje nós chamamos de pequenos grupos, de PGMs, como diz na nossa igreja. E esses PGMs eram grupos pequenos porque estavam numa fase inicial. As igrejas não eram tão grandes no início, mas foram crescendo e se avolumando cada vez mais. Então, enquanto pequenos, cabiam dentro de uma casa. E nesse início, os apóstolos, eles não lidavam com a possibilidade de construção de prédios, que nós chamamos de templos, para a celebração de cultos. Em Jerusalém, a igreja se reunia coletivamente no pátio do templo dos judeus. Mas também, dependendo da quantidade de pessoas, o grupo que estava em franco crescimento era dividido de casa em casa, espalhando-se pelas regiões da cidade de Jerusalém e pelas cidades muito próximas de Jerusalém, como por exemplo Betânia.
Os novos convertidos recebiam pequenos grupos da igreja nas suas casas. A igreja era a igreja de todos os dias no templo, mas também era a igreja de todos os dias de casa em casa. Os novos convertidos eram dominados pelo fortíssimo desejo de estarem juntos, reunidos, fosse no templo, fosse de casa em casa. Eles queriam reunião, queriam culto, de domingo a domingo, de segunda a segunda, o tempo inteiro. Eles queriam cultuar a Deus, porquanto dominados pelo fortíssimo sentimento de gratidão pela salvação da vida deles. Em Atos capítulo 2, no versículo 46, nós lemos assim, que as pessoas se reuniam, e se reuniam em cada casa, não só para cultuar, mas para dividir panelas, para comerem refeições juntos. Atos 2, 46. Em Atos 5, 42, que lemos na abertura desta meditação, as casas eram muito usadas como locais de ensino, de pregação do Evangelho, e para que os novos convertidos recebessem instrução para se identificarem como comunidade cristã, ou seja, tendo Cristo como o centro da vida deles a partir da conversão a Cristo. Há uma palavra grega que você não precisa guardar, que se pronuncia oikos. Essa palavra significa casa. E nesse sentido, como casa de reunião de cultos, ocorre mais de 10 vezes no Novo Testamento. E algumas das referências a casas nesse sentido era a um grupo de pessoas usando uma casa para reunir-se periodicamente. Vejam, por exemplo, alguns textos como Atos capítulo 20, versículo 20. A gente lê lá assim, Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Palavras de Paulo. Então, naquela época, as reuniões nas casas eram dominadas por um equilíbrio do programa, ensinando tanto na reunião pública, quanto na reunião familiar, na reunião dentro das casas. Em Romanos capítulo 16, versículos 3, 4 e 5, palavras de Paulo, nós lemos assim, Romanos 16, versos 3, 4 e 5. Lá diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, porque eles arriscaram a vida por mim. Sou gratos a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia.
Priscila e seu marido Áquila recebiam em sua casa um grupo que era uma igreja na cidade de Roma. A igreja cristã de Roma, ela era composta desses vários grupos de irmãos espalhados em alguns lares na cidade de Roma. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, também Paulo vai mencionar mais uma vez Áquila e Priscila. 1 Coríntios 16, 19 diz assim: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Áquila e Priscila eram um casal de uma vida normal, com atividades profissionais e missionárias e evangelísticas normais, e que decidiu fazer da sua residência um prédio, um templo de recepção da igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, quando estavam em Éfeso, Áquila e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. Assim, vivia a igreja cristã. Durante a semana, a igreja se reunia de casa em casa, e no primeiro dia da semana, que era chamado de o dia do Senhor, a igreja então ia para o templo de Jerusalém e se reunia no pátio, uma vez que o grupo de pessoas era muito maior. Depois, se os irmãos quiserem ler, leiam Colossenses 4:15 e Filemão, versículo 2, para verificarem mais dois testemunhos de igreja e culto nos lares, nas casas. Meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, enquanto esta fase mística, encantadora do cristianismo primitivo durou, a comunidade era um organismo e não uma organização. Os membros, eles tinham uma experiência comum, porque era um por todos e todos por um. Eles se fundiram um no outro. Eles tinham uma comunhão efetivamente integral e integrante, um na vida do outro. Eles foram batizados em um espírito, o mesmo espírito. Eles comiam uma refeição comunitária, participando todos juntos do mesmo pão e bebendo todos do mesmo cálice. Ah, que sonho! Que sonho a igreja nas casas. E o encontro em um lugar mais amplo era para realmente celebração. A comunhão, as orações, os cânticos. Muita coisa era feita nas casas. Qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso para encerrarmos por hoje?
Qual é a nossa conclusão das reuniões nas casas para cultuar e adorar a Deus em espírito e em verdade? Primeira conclusão é que os cultos não tínhamos um sistema rígido. É assim, não pode entrar mais nada. Era flexível. Segundo, os costumes ainda não pesavam sua mão sobre a vida de ninguém. Eu fui pastor de uma igreja em que no final do culto, como toda igreja, oferecia um cafezinho. Ai de quem entrasse no templo com um copinho de café para beber lá dentro do templo. O zelador da igreja. Ele colocava para fora. Ou seja, os costumes ainda não tinham uma mão grossa e pesada sobre a vida de ninguém. A rotina e os rituais sagrados não haviam ainda surgidos. Terceiro, nos cultos nas casas, havia muito espaço para a espontaneidade e a iniciativa pessoal. As pessoas e os dons espirituais eram a base do culto que se oferecia à pessoa de Deus. Em quarto lugar, os procedimentos eram flexíveis, pois ainda não havia padrões pré-estabelecidos. Havia muito lugar para a diversidade, a diferença de ação do que se fazia nos cultos. Em quinto lugar, a igreja era mais um grupo familiar, tamanha a comunhão, do que uma igreja como conhecemos nos dias atuais, em que cada uma é uma, em que a identidade quase não existe. Cada uma tem a sua personalidade própria. Uma outra característica do culto e das reuniões da igreja nas casas era que o amor é quem prevalecia, ao invés das regras. Prevalecia, orientava e guiava. O amor prevalecia, orientava, guiava, conduzia os comportamentos. Tudo era um acontecimento singular e nada se repetia nem se repreendia. Em sétimo lugar, nenhum líder, nem pastor, muito menos diáconos, ou outro tipo de líder, dominava e controlava a reunião. As reuniões de culto eram dominadas e controladas pelo amor e pelo bom senso que visava sempre o bem comum. Em oitavo lugar, os cultos lá atrás no Novo Testamento, nenhum programa era essencial. O pequeno corpo se reunia como uma comunidade do Espírito. E como disse o apóstolo Paulo, onde há o Espírito, a liberdade, e não escravidão ou rotina. Em nono lugar, as práticas eram práticas carismáticas. O que quer dizer isto? Eram conduzidas por manifestações do Espírito Santo na comunidade. O Espírito permeava a mente, o coração das pessoas.
E aí, o exercício de dons, de talentos, de habilidades, era tudo no poder do Espírito Santo. Em 10º, o dom principal era a profecia, a pregação da palavra, que consistia na declaração espontânea de uma mensagem recebida como inspirada pelo Espírito Santo, por alguém que tivesse um bom depósito interior de informações e de conhecimento de doutrina dos apóstolos na sua vida. Essas pessoas eram frequentemente esclarecedoras e construtivas no uso da palavra. E quando usavam, e sempre usavam, a palavra era edificante, refrigerava a alma, não precisava dos crentes darem um like para cima ou para baixo, dizer se gostava ou não gostava, porque quem ia ao culto ia na certeza de que o ser humano não é a centralidade do culto. O culto, a centralidade é Deus. Em penúltimo lugar, nos cultos, no início do evangelho, do cristianismo, havia também uma outra característica constantemente presente. Qual era? Um poder moral, no sentido mais amplo da palavra, muito elevado. O capítulo 5 que nós lemos, e lemos o versículo 42 do livro de Atos, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esse capítulo 5, ele começa contando uma tragédia moral de 2 membros da igreja, Ananias e sua esposa Safira. E se a gente quiser ser bem bíblico, bem literal, digo, primeiro Safira e depois seu marido Ananias. Aí você lê o texto de 1 a 11, você vai ter uma ideia da falta de compromisso moral desse casal com a ética bíblica, com a ética cristã, com a ética do culto que era gerenciado e inspirado pelo Espírito de Deus. Padrão ético, padrão elevado dos membros da igreja, que não iam ao culto para receber, eles iam para ofertar. Em cima de que princípio? Do princípio que diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em último lugar, e aí encerrando, nos cultos no início do evangelho, do cristianismo, os crentes andavam no Espírito e se alimentavam da prática do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 21, 22, Gálatas 5, 25 e 26. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito que dominava os cultos naquela época era o fruto do amor, da alegria, o fruto da paz, o fruto da bondade, o fruto da longanimidade,
o fruto da benignidade, o fruto da mansidão, o fruto da fidelidade e o fruto do domínio próprio. Interessante que, não sem razão, a lista começa com amor e termina com equilíbrio, domínio próprio. Os cultos naquela época eram dominados e motivados por amor a Deus acima de tudo e amor a uns aos outros como a si mesmos. E o culto era com decência e com ordem, domínio próprio. Ninguém era exagerado, ninguém queria dominar, ninguém queria aparecer, nada disso. Tudo na mais absoluta simplicidade. Essas coisas davam ao culto uma força interior construtiva, que transformava o corpo de Cristo, a igreja daquela época, numa comunidade que unificava, numa comunidade que era unificadora, numa comunidade